Boa noite, o Senado agora está no ar. As enchentes na Amazônia foram um dos assuntos debatidos na sessão plenária desta sexta-feira. Senadores expressaram o receio da população de que usinas hidrelétricas influíram na cheia do Rio Madeira. Os senadores Jorge Viana e Waldir Raupp voltaram a pedir mais recursos para o socorro às vítimas das enchentes que atingiram o Acre e Rondônia. Segundo os parlamentares, a cheia do Rio Madeira é a maior das últimas 4 décadas e várias cidades estão isoladas. Jorge Viana apresentou 2 requerimentos de informação ao governo federal para saber se há relação entre o transbordamento da BR-364 e a construção de hidrelétricas na região. Eu sobrevoei a área, eu tenho alguma experiência acumulada. A estrada deveria estar pelo menos 1,5 metro acima do nível que está. É muito difícil você convencer a população de Rondônia, sobretudo de Porto Velho, que a culpa não são das usinas, porque é uma infeliz coincidência. Como é que as usinas estão ficando prontas e agora vem a maior enchente dos últimos 47 anos? As usinas no Rio Madeira são as hidrelétricas Santo Antônio e Jirau. Elas são monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil. De acordo com o serviço, as usinas são a fio d'água, quer dizer, não retém água. A enchente foi provocada pelo excesso de chuvas na Bolívia, onde ficam as cabeceiras do Rio Madeira. O Senado analisa 2 projetos que têm como objetivo melhorar o desempenho das agências reguladoras. Elas também passaram por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Criadas para fiscalizar os mais diversos setores da atividade econômica do país, sobretudo defender os interesses da população, as agências reguladoras têm sido alvo de muitas críticas. Marcelo Cunha, auditor do Tribunal de Contas da União, avaliou o desempenho das agências reguladoras a pedido do Congresso Nacional. Na questão da transparência da atuação das agências, essa auditoria do tribunal, ela indicou a necessidade de melhorias nesses mecanismos de reunião dos diretores, de elaboração de pautas e atas. Para você ter uma ideia, à época da realização da auditoria, havia agência reguladora que transmitia pela internet a reunião da sua diretoria e outras agências em que não havia publicação da internet nem da pauta. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisa 2 projetos que têm relação direta com o desempenho das agências. A proposta do senador Delcídio Amaral pretende evitar a vacância das diretorias entre um e outro mandato, para que não ocorra prejuízo nas tarefas essenciais. Mas ele também pretende combater as indicações políticas, exigindo qualificação dos diretores das agências reguladoras. Eles têm que ter pelo menos 10 anos de militância, 10 anos de experiência nessa atividade que ele vai desenvolver nas agências reguladoras. Eu não posso colocar um diretor de agência que não conhece o assunto e que vira, evidentemente, prisioneiro do mercado e do interesse das empresas que ele, como diretor de agência, tem que monitorar. Um outro projeto de lei do senador Jaime Campos prevê que o voto de censura proposto pela maioria absoluta dos senadores poderá afastar os diretores de agências reguladoras. O projeto do senador Delcídio do Amaral está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votado na próxima quarta-feira. Tesouros da Humanidade é o tema do Repórter Senado que estreia neste fim de semana. O programa mostra a situação de milhares de imóveis tombados nas 5 regiões brasileiras. O Brasil tem mais de 45 mil imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O desafio é como preservar tantos bens. O tombamento é um instrumento jurídico e político para realizar a proteção de bens considerados de natureza inestimável para a sociedade. O Repórter Senado dá um panorama do acervo precioso nas 5 regiões do país e discute que efeitos o tombamento traz para as cidades que entram nessa lista. O que mais nos alegra é poder ver um bem protegido, em bom estado de conservação, sendo intensamente utilizado. Você vai ver as escalas que tornaram Brasília patrimônio da humanidade.
os riscos e as agressões ao projeto original de Lúcio Costa. O plano que tenta preservar o conjunto urbanístico da capital federal. Qualquer cidadão vai poder entender o que pode e o que não pode no plano piloto e nas cidades que fazem parte da área tombada. Da forma como está, o PPCub não é um plano de preservação. E ainda, a equipe da TV Senado visitou a cidade de Goiânia com traços de arquitetura colonial, que contrasta com a modernidade de Brasília. O município, que hoje tem 24 mil habitantes, nasceu no século XVIII, durante a corrida pelo ouro no interior do Brasil. É a maior área tombada em estilo colonial na região centro-oeste. Aqui, as escolas, o posto de saúde, a prefeitura, os bares e restaurantes, tudo funciona em prédios protegidos pelo patrimônio histórico. O repórter Senado Tesouros da Humanidade